Salve, galera! Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre a discografia da banda britânica de rock progressivo chamada Emerson, Lake and Palmer. Se você gosta desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, divulga entre os seus amigos ou entre as comunidades que você conhece, que curte esse tipo de música. Para começar a falar da discografia do Emerson, Lake and Palmer, é interessante falar das bandas anteriores, dos três integrantes, né, do Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer. Então, nesse sentido, eu começaria com a banda The Nice, que é uma banda proto-progressiva, a gente pode dizer que eles já faziam algum tipo de rock progressivo, na transição dos 60 para os 70. O primeiro álbum deles se chama The Thoughts of Emerlist Dvorak. Esse álbum é de 1967 e quer dizer Os Pensamentos de Emerlist Dvorak, que é uma brincadeira com os nomes de Keith Emerson, Dave List, que era o guitarrista, né? E o Jackson, que era o baixista vocalista. Né? Então eles fizeram essa brincadeira, e esse é o álbum de estreia deles, é marcado assim, tem elementos já que mostram o virtuosismo do Keith Emerson. Eu recomendo muito, assim, quem gosta desse tipo de rock na transição dos 60 para os 70, eu recomendo muito esse álbum, que é bem legal. Ele tem elementos de, claro, a influência dos Beatles, daquela cena do final dos 60 na Inglaterra, e também já alguns elementos de sofisticação progressiva. Tá? E eu recomendo também dessa mesma banda, o The Nice, que começou como uma banda de acompanhamento de uma cantora, na realidade. Né? Eu recomendo, da discografia, eles têm 4 álbuns. E outro que eu recomendo muito é esse aqui, Five Bridges, que é um álbum de 1969, ele foi lançado, foi gravado em 1900 e... Na realidade é um álbum de 70 que foi gravado em 1969. Ele foi gravado com toda uma primeira parte, são 5 fantasias, The Five Bridges Suite, que é uma série de obras para banda e orquestra, que era algo que a juventude se animava naquela época, então as gravadoras financiavam isso, né? Porque gravar com orquestra é muito caro. Eles fazem também algumas obras com banda e orquestra de Sibelius, e também fazem uma parte da Patética, a Sinfonia Patética de Tchaikovsky, e fazem ali um Country Pie com os concertos de Brandenburgo, né, o concerto número 6, no caso, que é um Dylan e Johann Sebastian Bach, e ainda para fechar uma música também do Emerson e do Jackson. E dentre essas bandas então também que deram origem ao Emerson, Lake and Palmer, uma outra banda que eu ressaltaria, que eu já falei aqui num outro vídeo meu, é a banda King Crimson. Então o Greg Lake gravou os 2 primeiros álbuns do King Crimson. Esse aqui é o segundo álbum, que é o que eu acho mais interessante, né? E eu acho, inclusive hoje eu estava escutando alguma coisa do King Crimson e fui ao Spotify e vi que dentre aquelas sugestões de álbuns estava esse e uma coletânea recente, mas de material antigo dessa época do Greg Lake. E também, enfim, aí um outro álbum lá dos 80, né? Mas mostra assim o quanto esse álbum ele tem um apelo até hoje. E, enfim, o King Crimson é uma banda fantástica, né? Que quem conhece rock progressivo ou rock, né? Recentemente eles vieram ao Brasil e arrasaram, assim, fizeram um show que ainda tem um apelo bastante grande para todas as gerações, né? Aquela geração lá dos 60 também, porque é uma banda que começa também ali em 67 e até hoje ainda, de uma forma ou de outra, continua fazendo bons álbuns, bons shows.
Bem, eu recomendo do Carl Palmer. Eu não tenho nada aqui, eu até poderia fazer um vídeo, colocar uma figurinha, etc. Mas tem uma banda que ele fez parte, que ele fez pelo menos o primeiro álbum, ele gravou com a banda, que se chama Atomic Rooster, tá? Que é uma banda também num formato assim, com teclado destacado, tá? Vamos dizer assim, nesse tipo de formato orquestral, o formato de conjunto bastante semelhante ao Emerson Palmer, e muito legal, uma banda que vale a pena ser escutada, principalmente assim nos 2 primeiros álbuns, que é o que eu conheço mais, realmente vale a pena ser escutado, né? Obviamente também o Carl Palmer fez parte lá de The Crazy World of Arthur Brown, né, que era uma banda mais pop do final dos 60, né, que teve um hit chamado Fire, né, onde o Arthur Brown fazia shows com um capacete, com um fogo na cabeça, enfim, né? Era um contexto bem teatral, mas essas 2 bandas, então, de onde também veio o Carl Palmer, mas em termos de musicalidade, o Atomic Rooster era mais interessante, ou talvez tivesse uma proximidade maior com o que ele viria fazer no Emerson Palmer. O primeiro álbum do Emerson Palmer é esse aqui. Ele é um álbum auto-intitulado, né? Eles tiveram dúvidas em relação aos nomes que eles colocariam na banda, né? Uma das bandas seria Seahorse, mas eles entendiam que ficaria um pouco falso se eles utilizassem um outro nome, né? Esse álbum, naturalmente, foi gravado com poucos recursos, e também com um repertório e às pressas, e eles conseguiram fazer um álbum considerado um grande clássico até hoje. Daqui tem uma das músicas que é talvez mais conhecidas, porque é uma balada, né, que é Lucky Man, que foi a primeira música onde se utilizou no rock, né, que se utilizou o Moog Synthesizer, que ainda era não o Mini Moog, mas toda aquela parafernália, que era um novo sintetizador, um novo instrumento na época, que o Emerson tinha conhecido a partir dos álbuns do Walter Carlos, né? O Andy Carlos hoje, que era o Switch It on Bach, que o Walter Carlos fazia adaptações de Bach para sintetizadores. Então esse álbum aqui ele tem, claro, uma pegada bastante assim da parte clássica do Emerson, né? Ele começa com uma música instrumental, então eu acho sempre curioso, assim, 1971, o rock em plena erupção, né? E uma banda fazer tanto sucesso com um álbum que começa com uma música instrumental, né? Que era uma adaptação de Bela Bartok, do The Barbarian, que é uma música para piano, uma música, vamos dizer assim, mais daquela época um pouco mais de vanguarda, né? Já estamos numa época aí pós-Stravinsky, pós-Debussy, e então Bela Bartok, quem conhece um pouco de música clássica, sabe que ele era um músico um pouco mais da tonalidade. Então, algumas músicas fantásticas, como do repertório clássico deles, né? Que é uma música que eles faziam ao vivo, porque ela tinha um conteúdo assim de orquestração eletroacústico, né? Dá para fazer com piano, Hammond, baixo, bateria. Então eles sem muito overdub, né? Nessa época aqui, nesse álbum, pouquíssimo overdub. Então Take a Pebble mesmo, Knife Edge são as músicas bem conhecidas, né? Tank, que foi uma música na realidade feita pelo Emerson, ele disse que colocou lá a autoria do Palmer, mas que para criar esse sentimento de banda, né? Mas também é uma música interessante, um outro instrumental com assim onde há um destaque em teclados e bateria. Aqui ainda com bastante influência de música clássica, né? Como é toda a carreira do Emerson Palmer. Aí o segundo álbum de estúdio é o Tarkus, né, que é um dos principais álbuns também do Emerson Palmer, essa capa muito interessante, né, que é um pintor que eles encontraram ali ao longo das gravações, né, e dentro também com algumas pinturas dele.
Eu acho que é legal isso no vinil, né? Que a gente escuta o vinil e vê as gravuras, né? Que era um combo, né? Na realidade, né? O principal era a música, mas havia esse combo das letras e também do sentido da capa, né? Que se perdeu em uma medida com o CD e muito mais ainda com essas mídias agora, essas plataformas como o Spotify, né? E uma outra suíte onde se vai aí para aquele contexto do 1971, né? Onde uma música só de um lado do disco, né? Mas ainda uma pegada rock and roll assim bem destacada, como Are You Ready, Eddie, que é um rock and roll assim tipo Little Richards. E às vezes a gente pensa que o Emerson & Palmer é uma banda tão sofisticada que não chegou a fazer rock and roll ou realmente não tocava rhythm and blues, mas é bem possível encontrar nesses álbuns diversas pegadas, diversas músicas onde eles vão para esse lado, né? Que eles faziam bem mais ao vivo nas apresentações. Em 71 ainda, para ver como os caras estavam muito produtivos, né? Eles gravam uma adaptação que demorou até a sair em vinil, tá? Mas é um ano que eles gravam Tarkus e gravam esse álbum aqui, que é um álbum fantástico, chamado Pictures at an Exhibition, que é uma adaptação de um conjunto de peças para piano de Modest Mussorgsky, e que os três gostavam muito dessa adaptação, né? Tomita também fez essa adaptação para sintetizadores, enfim, vários intérpretes fizeram adaptação, Ravel fez a adaptação dessas peças de piano para orquestra. Então esse álbum é um álbum gravado ao vivo com o que estava rolando mesmo, e é um álbum onde tem muito de rhythm and blues, muita improvisação blues e jazz ao vivo e rock and roll, assim, realmente é um álbum bem legal assim para quem gosta de rock and roll e não conhece muito bem o Emerson, Lake and Palmer, né? Absolutamente não é um álbum que agradaria aos amantes da música clássica, né? Tem partes onde ele, enfim, que está destruindo o Hammond organ, então é muito ruído e eu me recordo escutando isso na casa dos meus pais e que meu pai, que gosta muito de música clássica, ficava assim pensando, isso é música, isso que esses caras estão fazendo, né? É uma adaptação bem legal, né? Eles tocaram isso até os últimos shows deles, eles ainda faziam parte desse Pictures at an Exhibition, que foi o que eles apresentaram também no festival da Ellie White, né? Que foi onde eles estouraram. Eles chegaram lá e chegaram ao lado de The Who, Miles Davis, Jethro Tull, já eram conhecidos, eles conseguiram ir para esse festival porque os três membros da banda eram muito conhecidos já no mainstream britânico, né? E chegaram lá e aquilo foi uma completa consagração, assim, eles realmente foi uma das bandas aclamadas nesse festival da Ellie White, né? Então tem a gravação lá deles tocando parte desse concerto, tem também todo esse concerto em vídeo também feito e que é possível ver, mas eles não gostam o do vídeo não é o mesmo do vinil. O do vinil, o concerto está muito melhor em termos de interplay, em termos de acuidade do tocar, né? A utilização do sintetizador, que era muito instável, podia desafinar um pouquinho. Então esse do vídeo é mesmo bem espontâneo, assim, tem alguns erros de bateria, de afinação de sintetizador, né? Então eles não gostam muito do vídeo, mas eu acho que o vídeo mostra bem o que eles estavam fazendo na época, né? Em termos de uma espontaneidade assim, e o quanto aquilo era uma música que estava rompendo fronteiras mesmo na música e na arte como um todo. O próximo álbum é um álbum de 72. Se alguém me perguntasse qual álbum eu começo a escutar o Emerson & Palmer, né? Você começa por esse aqui, que se chama Trilogy, que é um álbum, ele é bem mais mellow, ele é mais melódico, né? Ele é mais, vamos dizer assim, ele tem músicas muito bonitas, mas não quer dizer que não tenha músicas, não tenha andamentos rápidos, ou não seja progressivo, não tenha coisas muito legais de rock progressivo. Ele é bem progressivo, bem
bem no estilo, é um clássico, né, com essa capa interna feita pela Hipgnosis, né, que é bem legal, eles num bosque, em diferentes posições. Desse disco aqui, um dos clássicos é Rodeo, que eles gravaram do Aaron Copland, que acabou sendo um clássico deles de entrada, de início de show. E tem From the Beginning também, que é uma música que se tornou clássica. Na realidade, assim, muitos de nós conhecemos mais o Emerson, Lake and Palmer a partir das baladas do Greg Lake, né? Onde o Palmer e o Emerson faziam ali uma participação ou faziam uma orquestração naquelas músicas, né? Porque eram músicas mais radiofônicas ou mais voltadas mesmo para uma audiência mais imediata, né? Não vamos dizer assim, um cartão de visitas da banda, né? Então o que era Lucky Man aqui é From the Beginning, que vale a pena a audição. Se você coloque lá, ela tem um clima assim extremamente um pouco caribenho, né? Com um solo de Moog assim incrível, um som incrível, o timbre que ele tira do Moog assim é quase sem paralelos, assim, eu acho muito bonito, né? Na discografia da banda, né? Mas esse álbum aqui, ele é absolutamente todo maravilhoso. As gravações de piano, é o favorito do Greg Lake, e muitas vezes eu fico na dúvida se é o meu favorito também. É o primeiro álbum assim que eu escutei deles, não sabia que era a banda Emerson, Lake and Palmer, foi a banda que me fisgou, assim, foi o álbum que me fisgou. Falou, cara, sensacional, devia ter assim uns 13, 14 anos quando eu escutei numa fita tape esse álbum Trilogy, e eu absolutamente pirei com esse som. Eu adorei o que eu estava ouvindo. Bem, o álbum de 1973 deles é esse aqui, o Brain Salad Surgery. A particularidade desse álbum aqui é que no Trilogy, que era o anterior, eles fizeram muitos overdubs. E era um álbum muito difícil de fazer ao vivo. Então, ao longo da carreira deles, alguém que está escutando esse vídeo conhece a Emerson, Lake and Palmer, dizer, por que eles não tocavam Trilogy ao vivo, a não ser Rodeo? Né? Nem From the Beginning tocavam, né? A realidade é que tinha ali muitos overdubs, notadamente ali no Abaddon's Bolero. E nesse álbum eles quiseram voltar para algo mais ao vivão mesmo, né? Algo que eles pudessem fazer espontâneo. E além disso, nesse álbum, eles acabam comprando uma casa, um antigo teatro, onde eles podem ensaiar, né, livremente. Então foi o Sgt. Pepper's dele, assim, foi um álbum que eles puderam ficar muito tempo em estúdio, muito tempo compondo, gravando aos poucos, com uma tremenda qualidade. E eles faziam muito disso aqui ao vivo, tá? Daqui, então, o Car Evil Nine, que é uma das mais conhecidas, mas também, por que não falar, Jerusalém, né, que é uma música, que é uma adaptação de um texto de uma música religiosa bem conhecida e que foi banida das rádios porque justamente achavam assim que aquilo era uma afronta à religião, né? E então essa música acabou ficando pouco conhecida, mas quem gosta de Emerson, Lake and Palmer gosta dessa música Jerusalém. Também destaco daqui a música Toccata, que foi uma adaptação que eles fizeram também de um concerto para piano e orquestra do Alberto Ginastera. Já comentei um pouco sobre isso num outro vídeo. Então o Emerson conheceu a música do Alberto Ginastera a partir de um pianista brasileiro, né, a partir de João Carlos Martins, e ele se apaixonou pela música desse compositor argentino e ele fez várias adaptações desse compositor argentino. E aí uma dessas adaptações é essa notável toccata, que vale a pena também, assim, quem gosta de rock, quem gosta de música e quem gosta de música de vanguarda, né, tenho certeza que vai adorar escutar essa adaptação que eles fizeram de toccata. Eles estavam num ritmo desenfreado de shows, e esse álbum aqui, que é o Welcome Back My Friends, é um álbum triplo. Então várias bandas fizeram álbuns triplos, né? O Yes fez um álbum triplo, foi uma fase onde diversos artistas fizeram álbuns ao vivo e alguns desses álbuns triplos, né? Que eram... enfim, tinha todo um custo na época, né, você fazer um álbum triplo por causa do vinil, por causa da quantidade de músicas, né? Esse álbum aqui foi feito a partir de uma turnê americana
e as gravações são fantásticas, com um resumo de todos os álbuns que eu falei desde o comecinho, né, desde lá do primeiro, Emerson and Palmer, mas com exceção novamente do Trilogy, onde eles fazem aqui tão somente Toccata e Rodeo. É engraçado, Toccata é uma música também muito difícil de fazer ao vivo, mas eles, desse álbum aqui, eles fizeram essa música, né? Então, e eles relatam que eles entraram numa fase de duas fases. Primeiro, que eles estavam muito ricos nessa época, com o sucesso que eles estavam fazendo. Eles eram de uma banda do topo mesmo, da críticos e público, né? Abriam os principais festivais do mundo. Então, aqui, nessa época aqui, tem o California Jam mesmo, que era o principal festival de rock do mundo. E eles abrem esse festival, eles são o headliner, né, desse festival, eles são a banda principal dessa época. Houve até uma briga ali com o Deep Purple, quem é que tocaria primeiro, e eles acabaram tocando antes do Deep Purple, que era mais importante, né? E, quer dizer, desculpem, eles tocaram depois do Deep Purple, né? Porque o headliner era aquele que tocava depois, né? E dizem que esse foi um dos motivos, pelo menos que eles dizem que o Rich Blackmore foi lá e quebrou a câmera no California Jam, né? Porque depois o Emerson Lake and Palmer tocaria e com uma câmera a menos para televisionar. Poucas pessoas sabem dessa história e é uma história que vale a pena ser contada, né? Então esses shows, então eles estavam muito ricos, foram morar em Genebra, se separaram então porque estavam morando muito longe um do outro, com famílias e muito cansados das turnês, né? Isso resultou que no próximo álbum eles gravaram foi esse Works aqui, que é um álbum que retrata essa época da banda, né? Eles estavam é um álbum duplo onde num lado toca o concerto para piano e orquestra do Emerson, que ele queria lançar como um álbum solo. E depois praticamente canções do Greg Lake, só canções do Greg Lake no lado B do primeiro disco, o lado 2, né, do primeiro disco. E daí tem um outro hit, vamos dizer assim, das baladas do Greg Lake, muito conhecida, talvez eu acho que é uma das mais conhecidas no Brasil, que é C'est la Vie, que ele tocou com a orquestra do Teatro de Ópera de Paris. Então é praticamente assim, com alguns arranjos, participações do Palmer, do Lake, mas praticamente obras dele, é um lado somente dele. E do Carl Palmer a mesma coisa, o Carl Palmer interpreta ali diversas músicas praticamente num álbum solo, né? São aqui, eles praticamente lançam então, onde fica também muito bem registrado na própria parte interna do álbum, eles lançam então aqui no caso, né, o Emerson, ao centro o Lake e ao lado também o Palmer, né, e com as músicas que eles estavam fazendo, praticamente foram 3 álbuns solo, e no quarto, no quarto lado D, né, que se denomina nos vinis, duas músicas que eles tocam juntos e que se tornaram grandes sucessos, realmente, assim, apesar de uma delas ser instrumental, né, que é Fanfare for the Common Man, se tornou um grande sucesso, aí, era veiculado direto na televisão brasileira, que ainda é tocado por fanfarras aí em eventos, né, era tocado também, bastante tocado como um fundo musical de Fórmula 1, né, Fanfare for the Common Man. Então, se vocês procurarem por essa música, Fanfare for the Common Man, que é uma música também do Aaron Copland, né, que eu mencionei para vocês, que é o autor de Rodeo, ou Hoedown, que é uma das músicas do Trilogy, e uma das músicas que eles utilizam, no caso o Rodeo, para abrir os shows deles, né? Bem, depois desse álbum Works 1, que eles chamavam de Works, esse álbum que eu mostrei agora, né? Eu não tinha falado o nome, Works 1, eles lançam o Works 2, que eu não vou mostrar para vocês, eu não tenho, eu não gosto muito desse álbum. Ele me parece um álbum assim de mais sobras de estúdio, não quer dizer que as músicas sejam ruins, porque os caras são muito feras e são muito bons,
mas mostra bem isso, assim, que num período então que eles estavam muito cansados, distantes e curtindo mais a família, né? Alguns problemas de vícios também estavam acontecendo, principalmente com Emerson e Lake. Isso afetou muito a banda, né? Então o Works 2, vamos dizer, quase uma continuidade com sobras de estúdio, onde eles estão tocando os três, mas absolutamente sem, eu acho que uma significação maior na história da banda, né? Esse álbum também, a partir do Works, eles resolvem excursionar, olha só, os caras resolvem excursionar o mundo com uma orquestra. Obviamente, esse projeto foi um fracasso, por quê? Porque é caríssimo você excursionar com uma orquestra, com todas as implicações de sindicato, de médicos, e com tudo que isso significa, né? Você excursionar com uma banda aí com mais roadies, enfim, são 30 pessoas, né? É muito custoso, né? E eles chegaram a gravar, então, pelo menos um espetáculo que resultou nesse álbum aqui, né? Que foi gravado em Montreal e onde eles fazem a parte da Fanfare for the Common Man, fazem Tiger in the Spotlight, que é do Works 2, C'est la Vie, que eu havia mencionado, que é uma balada conhecida, né? Knife Edge, do primeiro álbum, que eu acho interessante, porque quase não tinha constado ainda em álbuns ao vivo, e embora naquele triplo ao vivo ele esteja também, né? E o concerto para piano e orquestra e Pictures at an Exhibition, né? Eles cancelam então a tour com essa orquestra. Eles cancelam a tour com essa orquestra, eles veem que é inviável. Os músicos chegaram a comentar com eles, nós continuamos, vocês não precisam nos pagar, porque eles estavam adorando excursionar, né, num contexto de rock, lotando auditórios, né? Mas, enfim, financeiramente era inviável, estava muito difícil honrar com os compromissos e eles não poderiam não pagar ou pagar a menos a banda, como eles propuseram, por questões de sindicato. Isso também está bem registrado aí na história deles. Isso foi nessa transição quando eles estavam indo do Canadá, então, fizeram shows no Canadá nesse formato, e quando estavam indo para os Estados Unidos já foram só como trio e, enfim, os músicos dispersaram e eles fizeram como trio e foi um arraso também essa tour mais uma vez, né? De novo, então, a partir dessas perdas financeiras que eles tiveram, eles estavam, então, aí sim, muito exaustos. Vamos lembrar aí que era isso, né? Eles lançaram praticamente o Works nessa exaustão, aí com sobras de estúdio fizeram o Works 2 e estavam excursionando muito, né? Que foi também esse desgaste de se excursionar com uma orquestra por causa da experiência do Works 1, onde o Keith Emerson estava fazendo um concerto para piano e orquestra e o Greg Lake tinha feito todo o lado dele com a Orquestra de Ópera de Paris. Então eles resolvem sair com uma orquestra, porque eles acharam que aquilo ali seria uma experiência, enfim, nova, né? E tentaram fazer isso que ninguém fez nunca na história da música, né? Então, nessa exaustão, o Ahmet Ertegun, que era vamos dizer assim, o diretor da Atlantic Records, né, que gravava aí, entre eles, o Led Zeppelin também, ele falou, cara, vocês têm mais um contrato só de um disco, vocês têm que fazer mais um disco. Os caras falaram, cara, a gente não consegue mais fazer um disco. Não, mas vocês têm que fazer mais pelo menos um disco. Tá? E aí eles vão para as Bahamas, para Nassau, fazer um disco que resultou nisso aqui, como vocês conseguem ver, né? Essa capa aqui, que eles continuam falaram durante muito tempo, tipo assim, cara, isso parece ABBA, né? Essa capa ficou horrorosa, mas eles concordaram em fazer essa capa, né? Na realidade foi pura diversão esse álbum. Esse álbum não é inspirado, eles querem apagar da discografia. O nome do álbum é Love Beach, né? Enfim, a Praia do Amor. E tem, obviamente, a música é de qualidade. Eu tenho amigos que dizem, cara, eu gosto desse álbum, tá? Então, a questão, eu escuto e digo, putz, tem qualidade, é legal, mas tem coisas como, por exemplo, de Rodrigo, né, o grande compositor espanhol, uma música chamada Canário, que é bem legal, e tem também ali uma peça mais conceitual no lado B do álbum, mas de fato é um álbum, é um momento
de pouca inspiração e que mostra o quanto a banda estava num período já, vamos dizer assim, de declínio, tá? Onde eles poderiam ter descansado mais. Nesse aspecto, então, aqui eu praticamente encerro assim, a discografia dos 70, né, do Emerson, Lake and Palmer, mas gostaria de fazer referência a alguns álbuns que eu acho que pode interessar vocês, que vale a pena. Dos álbuns solo, né, dos solos do Keith Emerson, esse chamado Honk, que ele grava também no Caribe, né? Ele foi também de Genebra, ele acabou indo para o Caribe, sempre querendo fugir dos impostos britânicos. Esse álbum vale muito a pena ver, não tem a participação de nenhum dos integrantes do Emerson, Lake and Palmer, e vale muito a pena escutar. Quando houve uma separação da banda, eles voltaram algumas vezes, tentaram voltar algumas vezes em diferentes formações. Uma dessas formações eu acho bem legal, que é a formação onde o Carl Palmer estava muito comprometido com o Asia, que todos conhecem, né? Porque foi uma banda que foi um sucesso no início dos anos 80. Então, com o Steve Howe na guitarra, e com diferentes vocalistas, inclusive o Greg Lake também cantou no Asia, mas eles lançaram esse álbum aqui que se chama Emerson, Lake and Powell, com Cozy Powell na bateria.